Meu convidado hoje aqui é o Ambrósio Barros, ele que é o presidente eleito da região da União Escoteira do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. A gente vai falar um pouco sobre escotismo. Bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da Rádio 96 FM. É uma satisfação estar no dia de hoje aqui para falar um pouco de escotismo. Pois é, o seu mandato começa agora, né? Vai até 2021. E o que é que você destaca nessa gestão? Bem, Diógenes, o movimento escoteiro ele passa por um momento importante, que é o crescimento em todo o Rio Grande do Norte. Né? Há pouco tempo atrás chegamos à marca de quase 9 mil escoteiros no estado, através de um projeto Escotismo nas Escolas, aportado pelo governo do estado na época de Rosalba Ciarline. Depois do projeto tivemos uma queda, lógico, as coisas não aconteceram a contento. E hoje, depois de uma gestão passada, né, eu fiz parte da gestão anterior, né, do professor Antônio Varela Neto, da UNE, tá? E hoje chegamos à casa dos 5 mil escoteiros, sem projeto algum, todo com trabalho voluntário. Isso aí tem sido uma marca importante e pretendemos alcançar outros degraus em cima desse número. Explica pra gente esse movimento que reúne geralmente crianças e jovens, mas também pessoas durante toda uma vida. Bem, eu posso falar um pouco, pelo menos um pouco do histórico de como chegou, né? Então, o movimento escoteiro ele foi criado em 1907 por Baden-Powell, um general inglês, tá certo? Vendo a necessidade da época, os jovens alheios. Então ele criou alguns fascículos, Scout for Boys, né, na época, e isso foi uma febre na Inglaterra. E nos anos de 1910 chega ao Brasil, através da Marinha Mercante, tá certo? E aí chega no Rio Grande do Norte em 1917, através de Olavo Bilac, né, que escreveu uma carta ao então governador do estado, Henrique Castriciano. Henrique Castriciano, inclusive, que é nome de colégio aqui em Natal, né? Isso, inclusive, funciona a unidade escoteira na sede da escola. A unidade escoteira Henrique Castriciano, numeral 52. Ele era governador na época e Olavo Bilac, poeta, escreveu uma carta para ele na época, sugerindo que ele montasse grupos de crianças no intuito de gerar e criar a unidade escoteira no Rio Grande do Norte. E aí, o Henrique Castriciano, como um bom educador, convidou alguns colegas, na época Monteiro Chaves, comandante da base naval, e o então professor Luiz Soares, na época com 29 anos de idade. Inclusive temos um grupo que funciona na escola Padre Miguelinho, tá certo? É um grupo centenário, foi criado na época, né, através dessa interação entre esses 3 homens. E hoje somos um movimento centenário no Rio Grande do Norte, com mais de 5 mil pessoas atuando. E qual é a filosofia de atuação, desenvolvimento do escotismo? A principal filosofia dentre elas é o trabalho em equipe, né? É proporcionar para o jovem e empoderá-lo para que ele possa seguir um fluxo de crescimento, principalmente nos dias de hoje, que a gente concorre com bebidas, festas, etc. Então, temos um método educativo, um projeto educativo da UEB, que norteiam esse segmento. Então, o método educativo é o aprender fazendo, né? Vida em equipe, atividades atraentes e variadas, o desenvolvimento pessoal com orientação de adulto e incorporar a promessa e a lei escoteira. São coisas que nos norteiam para seguir essa caminhada do movimento escoteiro. Sempre alerta. Sempre alerta. Está alerta a tudo e a qualquer coisa. Pois é. Nós tivemos aqui na bancada do Jornal 96 uma integrante também do escotismo, Delma Lopes, né? Delma Lopes, quando era mais jovem, ela fazia parte dos escoteiros lá na região do Seridó. E de vez em quando ela fazia menção ao escotismo, né? Que é um movimento muito interessante e que ocupa a cabeça de muitos jovens. Ocupa com coisas boas, né? Com bons ensinamentos, com boa... E qual é a maior atuação aqui do Rio Grande do Norte, Ambrósio? Olha, Diógenes, hoje
estamos divididos em 9 distritos escoteiros em todo o estado, né? Somos mais de 100 grupos ativos, tá certo? Temos alguns grupos aí que estão sendo criados, outros que estão sendo reabertos, né? Então a gente atua a linha de trabalho é uma só, né? Apesar dessa quantidade de grupos, né? A linha de trabalho é uma só. Então, dentro de todo o estado há uma série de atividades, desde a formação do adulto a acampamentos para os jovens, entendeu? A gente entende que a formação capacita esses adultos para estar diante dessas tropas, né? E os acampamentos é o crescimento do jovem. Ele vai tirar um final de semana para ter uma vida em equipe, dormir em barraca, fazer sua própria alimentação, ter treinamentos de primeiros socorros, enfim. Então é todo um trabalho feito em cima do jovem para o crescimento e o desenvolvimento do mesmo. E hoje, você falou que teve um aumento ali pelo governo de Rosalba. Hoje, quantos estão atuando no escotismo aqui no Rio Grande do Norte? Hoje praticamente somos em média 1.800 adultos, né? E completando a conta com os 5.000, né? Daí em torno de 3.200, 3.000 poucos jovens em atividade hoje, em atividade, né? Estão em atividade nas unidades escoteiras espalhadas pelo estado. Como qualquer instituição, que tipo de colaboração o escotismo dá à sociedade? O que você poderia exemplificar? Olha, o principal é entregar um jovem reto de caráter, saudável, tá certo? Cumpridor de seus deveres. Porque dentro do movimento escoteiro é o que a gente prega para esses jovens, que eles sejam pessoas, jovens saudáveis, né? Como eu falei, caráter reto, né? Então a gente acaba que entrega para a sociedade um jovem sadio, né? Um jovem livre de drogas, né? Com um comprometimento de ajudar ao próximo, né? Então essa é a grande é o que a gente devolve para a sociedade enquanto escotismo, enquanto a prática do escotismo no estado. É claro que, como todo movimento, como toda instituição, o escotismo também sofre suas críticas, principalmente ligadas ao conservadorismo. Como é que o senhor enfrenta esse tipo de colocação, de crítica por parte de algum setor da sociedade? Olha, por ser uma instituição centenária, a gente tem que pregar pelos valores da ética, da disciplina. E nos tempos de hoje, por exemplo, não tem como a gente se opor a certas coisas que acontecem. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos acompanha e nos norteiam nisso daí, quando eu fui escoteiro nos anos 80, a gente, acontecia de a gente cometer algum erro e ficar na frente da bandeira 30 minutos, 40 minutos no sol. Hoje a gente não pode ter esse tipo de atitude. E isso pode ser um tipo de crítica, né? Sendo que hoje a gente tem esse cuidado, né? Hoje tem todo um projeto educativo, né? Esse projeto educativo tem uma correlação também com o ECA. Então, algumas críticas podem vir nesse sentido, mas coisas desse tipo já não existem mais. Então, hoje tem todo um cuidado, né, para lidar com esse jovem. Para isso, tem a linha de formação do adulto, onde ele vai aprender como conduzir tudo isso. O escotismo também, para alguns segmentos, é muito ligado à questão do militarismo. Como é que o senhor vê essa questão numa sociedade tão dividida hoje e tão, né, que discute de forma até radical essa questão do militarismo? Bem, Diógenes, o que é que acontece? O nosso fundador foi um militar inglês, um cara que chegou a alta patente. Então, né? Tem esse caráter. Tem esse caráter. Militar, a gente tem um uniforme, como você pode ver, todo caracterizado. Isso. Né? Mas, assim, o mais importante hoje é o projeto educativo. Hoje é educação. Esse é o foco. Hoje é o foco. Esse é o foco. Hoje, né? O principal foco do movimento escoteiro é educação. Educação não formal. Né? Então, a questão do militarismo, a gente tem muito disso. Tem no uniforme, tem nos distintivos, nas progressões. Mas é mais para fazer com que aquela criança cresça e não para ele ser um militar. Muito embora muitos escoteiros, após passar o seu tempo, né, ingressam na carreira militar. Ele ingressa na carreira militar. Até por vocação, né? Por vocação. Então, ele entra hoje no movimento escoteiro aos 6 anos e meio e aos 21 anos de idade ele encerra como jovem. Ele pode prosseguir como adulto educador. O escotismo discute temas atuais da sociedade como? Eu vou citar 2 aqui. Eu queria saber se esse tipo de debate ocorre entre os escoteiros. Primeiro,
a redução da maioridade penal por conta da criminalidade. Há quem veja nisso uma solução para a redução da violência. E a outra questão, a questão do armamento, a questão das mudanças na lei do armamento. Primeiro, maioridade penal. Com relação à maioridade penal, hoje a gente não tem um posicionamento específico. Como instituição. Como instituição. Com relação ao armamento, por exemplo, nos anos 80, quando eu ingressava no movimento escoteiro, a gente tinha uma satisfação imensa de andar com a faca do lado. Né? Uma faquinha, um canivete ou algo do tipo. Hoje a gente tira isso. Né? Hoje o menino vai para o campo em uma atividade mateira, em um determinado ponto, né, da atividade, do programa, ele usa uma machadinha, ele usa uma faca, né? Fora disso, não é possível. Isso não é estimulado. Não, porque você pode estar estimulando, até porque não pode, né? Um garoto com 18 anos ou um garoto com 16, 17 anos, 10 anos andando armado. Não é possível, né? Não é permitido. Mas em tempos atrás, sim. Mas a minha curiosidade, eu acho que de alguns ouvintes, esse tipo de discussão ocorre entre os escoteiros? Sim, dentro das unidades escoteiras é feito vários ciclos de programa, dentre eles pode haver algum tema relacionado à segurança, pode haver algum tema relacionado a armas, pode haver algum tema à menoridade penal. E assim, acontece uma diversidade de assuntos e programas educativos dentro do ciclo. Então, eu posso ter um ciclo de atividade de 90 dias e dentro desse ciclo, os próprios meninos podem escolher, através de um jogo democrático, o que é que eles querem. Queremos ter uma palestra sobre primeiros socorros, queremos ter uma palestra sobre armamento, enfim, uma infinidade de assuntos. O que você puder imaginar hoje, a gente discute dentro do movimento escoteiro, até como forma de passar para essas crianças o que eles devem fazer, o que eles devem seguir como exemplo. O que é que está na agenda do movimento escoteiro do Rio Grande do Norte a partir deste ano, claro, que inicia sua gestão até 2021? Olha, Diógenes, nesse primeiro momento estamos fazendo um diagnóstico do Estado, né? Apesar de eu ter saído da gestão, eu era atual diretor de eventos, né? Então, agora no próximo dia 29, 30 e 31 de março, estaremos na cidade de Açu, realizando um grande evento que a gente chamamos de Indaba, que é um encontro de chefes de todo o Estado, para discutir o rumo do escotismo potiguar. Um encontro estadual, né? Um encontro estadual com todos os grupos. Todos os grupos e dirigentes, né? Que vão fazer parte desse momento. Será quando em Açu? No dia 29, 30 e 31 de março. Agora, né? Agora, já está próximo. Final de mês agora, né? Isso. É isso aí. E até o final de 21, como é que você quer marcar sua gestão, Ambrósio? Olha, Diógenes, o principal objetivo dessa gestão hoje é o fortalecimento dos distritos escoteiros que hoje são 9, né? Então a gente tem alguns distritos que já andam bem, caminha tranquilamente, mas há a necessidade de atender outras demandas. Por exemplo, no Alto Oeste já fica um pouco distante, até parece que a gente não está perto ou não está presente, mas há a necessidade de dar uma atenção. No distrito Trairi, no distrito região central, naquela região de Açu, né? Então, pelo fato de ser um movimento hoje com mais de 5 mil pessoas, mais de 100 unidades, para você atender isso de forma satisfatória, leva tempo, em um planejamento de médio a longo prazo. Você quer integrar mais. Integrar mais, né? Capacitar mais, chegar com mais atividades atraentes e variadas, para que a gente consiga, de fato, atingir o objetivo do crescimento. Quem quiser mais informações, entrar em contato com o movimento escoteiro do Rio Grande do Norte, você tem um número, a sede aqui em Natal? Bem, funcionamos no escritório regional na rua Heitor Onofre Lopes, tá certo, em Candelária. Temos um número do WhatsApp que é 9944-0083. Vamos repetir com calma, 9944-0083 é o WhatsApp da região escoteira do Rio Grande do Norte. O número do telefone 3211-9447 e pode também entrar em contato através do nosso site escoteirosrn.org.br.
É isso aí. Sempre alerta, hein? Eu queria agradecer a presença do Ambrósio Barros, que é o novo presidente da União Escoteira do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. Um abraço também ao nosso querido Rodrigo, escoteiro também. Rodrigo Bezerra, grande Rodrigo Bezerra. Tem de tudo do novo, o grande Rodrigo. Obrigado, gente, pela participação do Ambrósio. Foi notícia aqui no Jornal 96, hein? O governo esclarece que valores de dezembro e do 13º na declaração de rendimento do servidor são relativos a 2017. Senado aprova multa para empregador que pagar salário diferente para homem e mulher. Polícia Civil prende líder de quadrilha de roubos a banco. Ano letivo aqui em Natal começa hoje. Tribunal de Justiça suspende cobrança da taxa de bombeiros sobre PVA. Globo vence o América e toma a liderança do segundo turno. ABC enfrenta Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. É isso aí. Na sequência tem o Padre Francisco aqui na programação da 96 com Fé na Vida, e eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.